Uma das dúvidas mais frequentes dos pacientes é como elevar o Yin, né? Ou seja, Yin é uma das manifestações aí do nosso corpo. Esse equilíbrio entre Yin e Yang é um dos fundamentos da medicina tradicional chinesa e é importante sim que você aprenda como elevar o seu Yin naturalmente e é sobre isso que eu falo nesse vídeo. Vem comigo! Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou Andréa Maciel, sou nutricionista, atuo com a medicina chinesa há muitos anos e você pode ficar à vontade para comentar e compartilhar esse vídeo com quem você quiser, ok? Combinado? Bom, entre os princípios da medicina tradicional chinesa está então o equilíbrio dos opostos, e esses opostos são manifestações da natureza que envolvem então o Yang e o Yin. Enquanto o Yang representa aquilo que é claro, o Yin representa aquilo que é escuro. Então Yang é rápido, Yin é lento, Yang é movimento, Yin é repouso. Mas como é que a gente aumenta o Yin e quais são as manifestações desse Yin quando ele está em falta? Isso é muito, muito importante, principalmente para você que é mulher. Presta bem atenção no que eu tô falando. Porque é justamente a mulher que tende a ter mais deficiência de Yin. Então, assim, quando a gente fala de Yin, Yin é um princípio feminino, enquanto Yang é um princípio masculino, tá? E a gente está falando então de opostos complementares. Então, enquanto Yin é um princípio feminino, a tendência é que as mulheres tenham naturalmente estas manifestações em abundância no seu ser, seja no corpo físico, seja na mente, seja no espírito, entende? E aí o que acontece é que, à medida que a mulher envelhece, ela vai perdendo o Yin, né? A perda do Yin, ela é lenta e gradual, e ela surge de uma forma muito mais clara em doenças crônicas e doenças degenerativas, por exemplo, entende? Então, a perda do Yin, como é que ela se manifesta? Através da perda da qualidade do sangue, porque o sangue é uma manifestação Yin, perda da qualidade dos nossos ossos, porque os ossos são estrutura, tá? Então, quando a gente está falando de perda de estrutura, a gente está falando de Yin. Quando você perde muito peso, assim, 30 quilos, 20 quilos, você perdeu bastante Yin também, entende? Você perdeu algo que é estrutural, que era palpável. Tudo aquilo que é palpável, mensurável, detectável, até nos exames, por exemplo, aquilo é Yin, tá? A gente consegue ver. Enquanto o Yang a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, o Yin, ele é palpável, ele é material. Então essas perdas são importantes manifestações clínicas para a gente prestar bastante atenção, tá? Então, fezes secas, fezes ressecadas, fissuras, rachaduras, que mais? Pele muito seca, perda na nossa estrutura cerebral, perda óssea, tem essas características de deficiência de Yin. Essas são as manifestações clínicas a nível físico. E a nível mental, como é que a gente pode entender a deficiência de Yin? Então, pensa comigo, a mente, ela tem uma natureza Yang, tá? A gente não consegue pegar a mente, tá? E a mente, como ela tem essa natureza Yang, quando existe uma deficiência de Yin, o que acontece nessa mente? Essa mente fica inquieta, então essa pessoa sofre de inquietude mental, ela sofre um pouco mais de ansiedade, no sentido de que ela não consegue ficar muito quieta, ela tem uma fala incessante, ela tem uma fala alta, tá? A nível do espírito, o que pode acontecer? Essa pessoa pode ficar muito mais impaciente, intolerante, incompreensível, ela pode ter dificuldade de se colocar no lugar do outro, de cuidar ali de si mesma, por exemplo, né? Então, essas manifestações de deficiência de Yin, quando a gente fala que a mulher, né, principalmente as mulheres, estão com uma manifestação de deficiência de Yin, é todo um conjunto de coisas, não é só uma doença. Você percebe que essas manifestações, elas vão aparecendo no corpo, na mente e no espírito desse indivíduo, né? Ou seja, a partir de valores e virtudes espirituais que anunciam ali uma dificuldade nessas qualidades do Yin, né? Então, me fala uma qualidade do Yin, Andréa.
a quietude, o silêncio, a paz, né, a tranquilidade, tudo isso são manifestações de Yin. Então, se falta Yin, não existe tranquilidade, não existe quietude, existe uma dificuldade nessas manifestações, tá? Então, pra gente elevar o nosso Yin, o que é que a gente faz? A gente precisa trabalhar a nível de corpo, mente, espírito, como eu sempre falo aqui, e como se dão de verdade os tratamentos raiz de medicina tradicional chinesa. Então, a nível de corpo, o que você pode fazer para elevar o seu Yin? Tentar aumentar o seu tempo de sono, por exemplo, de descanso, o seu tempo de repouso, porque Yin é repouso e Yang é movimento. Então, quando existe deficiência de Yin, a pessoa tende a se movimentar demais, aquela pessoa que não para quieta, mas é justamente essa pessoa que precisa descansar, que precisa parar um pouco, né, que precisa perceber o seu organismo, porque se ela não para, ela aumenta esse desgaste, e aí isso piora, ou seja, você tem menos Yin ainda, entendeu? Então, para o corpo físico precisa de repouso adequado e de nutrição, tudo aquilo que vai para dentro e fortalece o interior tem uma natureza Yin, isso é super importante. Quais são os alimentos que tonificam o Yin? Vários deles, né? Desde água, por exemplo, que tem essa manifestação Yin, que tem uma natureza fria, que não necessariamente tomar água fria, tá? A água por si, ela já tem uma natureza fria. O sal, por exemplo, né, um elemento até que vem do mar, né, que vem da água, tem a sua manifestação de frio, e o sal, ele entra e consolida, então ele age de fora para dentro, então ele tem essa natureza Yin também, né. Outros alimentos que tonificam o Yin, por exemplo, frutas vermelhas, hortaliças, raízes também, raízes são frias, vêm da terra, elas adentram o nosso Yin, fortalecem o nosso Yin, super importantes, tá? As frutas que são ricas em água, por exemplo, também ajudam a trazer um pouco mais de Yin para o nosso organismo, isso é super importante. Então, se você tem deficiência de Yin, você pode fazer tudo isso que eu tô te falando. Bom, outro último item também que tonifica o nosso Yin são as algas, que você pode consumir tanto dentro da sua alimentação, como o nori, o wakame, por exemplo, em sushis, em comida oriental, por exemplo, como também através de cápsulas ou pó, que você pode colocar nos sucos ou chás, tá? Então, as algas também são ótimas para tonificar o Yin. O que a gente pode fazer a nível mental? Puxa vida, tanta coisa dá para fazer a nível mental que pode trazer quietude para sua mente. Então você pode mobilizar o seu corpo através de yoga, tai chi chuan, qigong, pode fazer meditação, por exemplo, né? Isso tudo é importante. Pode ler mais, ou seja, ficar um pouco mais em repouso, quietinho. Aliás, ficar em silêncio é algo que realmente contribui muito para quem tem deficiência de Yin. Esse é o momento que você precisa de repouso, precisa de ficar com você, falar menos, aproveitar esse momento de autoconhecimento, de introspecção para aquietar a sua mente. Isso vai ser muito de grande, vai te ajudar muito no dia a dia, vai ser de grande valia para a sua saúde, tá? E a nível espiritual, o que é que você pode fazer para elevar o seu Yin, fortalecer os seus princípios femininos, seja você homem ou mulher. Então, aumentar o seu nível de paciência, de tolerância, de paz, de compreensão, de cuidado, de zelo, seja consigo mesmo ou com o outro também. Tudo isso são princípios de natureza Yin e que contribuem para elevar esse Yin dentro de você. Olha que coisa linda, é muito legal. Por quê? E eu sempre falo isso, assim, que mais importante a gente conseguir trazer esse olhar integrativo para essas três instâncias. Então, não adianta nada você só consumir tônicos do Yin dentro de uma alimentação se você não tiver uma atitude Yin. O que é uma atitude Yin? É você ter a capacidade de entrar no momento de introspecção quando for necessário, você conseguir dormir uma boa noite de sono quando for necessário, você conseguir parar quando for necessário. Então, essa percepção, ela aumenta também quando a gente tem mais Yin, quando a gente tem aí um enraizamento do nosso ser, tá bom? Esse é o recado de hoje. Se você quiser conhecer o método Terapia na Mesa, onde eu utilizo a medicina tradicional chinesa para cuidar da sua saúde, é só acessar terapianamesa.com.br.
Um beijo pra você. Tchau!